A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Sérgio Diniz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missões Cairóis. E é com muita alegria que eu venho mais uma vez, perante este vídeo, através das mídias sociais, adentrar aí a tua casa, chegar até você com muito carinho, com muita alegria, poder espranar mais um pouquinho da palavra de Deus para o teu coração, para a tua alma, para a alegria e satisfação do seu caminhar e do seu andar com Deus. Nós estamos estabelecidos aqui na cidade de Itajubá, Minas Gerais. A nossa igreja se encontra aqui na rua Geraldino Campista, no bairro Vila Podes, onde nós realizamos os nossos cultos semanalmente. E todo primeiro domingo do mês nós temos um culto denominado Culto de Primícias. E neste culto de primícias, sempre nós trazemos palavras concernente àquilo que você deve oferecer a Deus em primeiro lugar. Aquilo que você deve, de alguma forma, expressar a Deus a sua primazia, o seu direito de oferecer a Deus aquilo que é o melhor, a primeira colheita, o primeiro salário, aquilo que você recebe de melhor na sua vida. Isso seria as primícias. Deus nos ensina claramente quando o povo de Israel colhiam, faziam as suas festas, eles iam de alguma forma até o sacerdote e ali apresentavam as suas primícias, o melhor da terra, o melhor da sua plantação, o melhor da sua colheita. E não é diferente nos dias de hoje. Por quê? Nós, infelizmente, estamos vivendo dias em que as pessoas estão indo até Deus e oferecendo a sobra. Quando nós falamos isso, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão financeira, é dinheiro, é dízimo, é oferta. Não, eu estou dizendo da primazia, do seu pensamento, das suas atitudes, da sua vida. Veja que quando alguém perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, a resposta de Cristo para este homem, para aquela pessoa, foi servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, veja bem, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falou nada de dinheiro, de dízimo, de oferta. Jesus não falou nada que a pessoa, mas subentende que quando eu sirvo a Deus, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, as minhas ofertas, as minhas dedicações, aquilo que eu vou oferecer, aquilo que eu vou doar, aquilo que eu vou dizimar, será o melhor. Subentende isso. É uma mensagem que vem, Jesus disse, você para ser salvo, você tem que fazer o melhor de si. Você tem que dar o melhor de si. Veja que palavra maravilhosa. Jesus diz de todo o teu entendimento. Olha, você não pode estar ali por euforia, por emocionalismo, por sensacionalismo. Não, de todo o teu entendimento. E a palavra vai dizer também de toda a tua força. Veja que o reino dos céus é tomado à força. Você precisa insistir, mas é momento de dificuldade, momento de lutas, momento de dores, momento de estarmos nos afastando. Eu tenho tido tanta controvérsia dentro da igreja, perseguição, pessoas que desanimam um ao outro. Jesus diz de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E por fim ele fala também, amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, estamos vivendo momentos de dificuldade, onde o próprio Cristo, registrando para nós, o evangelista Mateus, ele declara que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriariam. Nós estamos vivendo momentos de frieza, daquele sentimento aonde os gregos chamavam de filios, o amor ao próximo, o amor fraternal, o amor filios, aquele que nós temos aí hoje, as instituições filantrópicas, as instituições sem fins lucrativos, Casa de Recuperação é um exemplo delas. Tratamos das pessoas drogadas, viciadas no álcool, entorpecentes, as pessoas que vivem, aqueles que moram nas ruas. Nós temos os abrigos para os moradores de ruas, nós temos aí alguém que acolhe as crianças abandonadas, famílias que estão desajustadas, núcleo familiar que está em ruínas,
E nós temos entidades filantrópicas que buscam agregar valores a essas crianças, ensinando na educação, no valor do ser humano. Então, Jesus disse, por aumentar a iniquidade. A palavra iniquidade é sinônimo de injustiça. Por que injustiça? Nós temos visto aí que muitas das vezes, me permito dizer, na política, por exemplo, os recursos que seriam destinados a esse momento, os recursos que seriam destinados para o cuidado, o Estado promover o bem-estar, ou pelo menos oferecer o mínimo da sobrevivência da humanidade, do respeito humano, não acontece. E o amor de muitos vem se esfriando. As pessoas vêm se afastando um do outro, as pessoas têm medo de se colocar no lugar do outro, de se doar e não receber, muitas das vezes, não que ele queira fazer aquilo em troca, mas o respeito, o carinho, o reconhecimento. Jesus não disse que era para nós buscarmos isso, mas nós como seres humanos, igreja de Jesus, como homem, mulher, ser humano, nós esperamos a reciprocidade. Alguém que possa transmitir, agregar valores àquilo que você fez a ele. Imagina uma família que tinha um filho, um parente, um pai, uma pessoa na casa ali, no álcool, na bebida, nas drogas, que encontraram uma casa de recuperação sem custo e ali alguém cuidou e aquela pessoa foi reintegrada à sociedade. Oh, que carinho que você poderia transmitir, que reciprocidade você poderia transmitir a esta casa, a esta entidade que acolheu, que fez com que o seu ente querido fosse reintegrado à sociedade, um sistema educacional, a qual a criança, muitas das vezes, o adolescente, o jovem, sem dinheiro, sem condições, e ali nós temos um curso preparatório, nós temos alguém se oferecendo, se doando o seu tempo, a sua oportunidade e colocando ao dispor para ajudar essas vidas. Veja que isso é o amor filios, o amor fraternal. E nós não esperamos que alguém nos dê nada em troca. Mas Cristo, ele disse, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriariam. E nós estamos, infelizmente, vivendo em momentos em que este amor ele tem passado. Mas o nosso assunto de hoje, eu quero ser bem breve aqui, é sobre as primícias. Acompanhe comigo, você que possui a Bíblia Sagrada. Acompanhe comigo aqui um texto, um pedaço da palavra, um trecho da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Jó, lá no capítulo 1, versículo de número 20, 21 e 22. Vamos ler? Se você acompanha a leitura, depois você que possui uma Bíblia, você possa ler na sua Bíblia. Seria bom você acompanhar na sua Bíblia, fazer essa leitura manualmente, manuseando essa coisa tão maravilhosa que é o papel, né? Aqui o estado físico da palavra. Hoje nós temos Bíblias na internet, nos celulares, nos recursos eletrônicos, mas manuseie uma Bíblia, tenha o hábito de ter uma Bíblia, isso é bom para você. Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, vai nos dizer assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou em terra e o adorou. 21, e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Maravilha. Dentro desta palavra, nós teremos aí, como eu disse, o primeiro domingo do mês é atribuído o domingo das primícias. Por que eu li esse texto? Jó, ele era reconhecido na sociedade, na terra em que ele vivia, pela sua riqueza, pelos seus bens, pelos seus filhos lindos, belos. Os seus 10 filhos eram os mais bonitos entre suas filhas, as mais bonitas entre as mulheres,
pelo respeito dos seus empregados, pela sua riqueza, pela sua grandeza, ele era reconhecido. E um certo dia nos diz a Bíblia que o inimigo das nossas almas, ele chegou perante Deus e Deus lhe fez uma pergunta de onde ele tinha vindo. E ele disse que vinha de rodear a terra e de olhar a situação da terra. Veja bem, observando eu, você, a igreja, homens e mulheres, somos observados pelo nosso inimigo. E Deus disse, observaste lá o meu servo Jó? E ele deu uma resposta para Deus dizendo o seguinte, também Jó tem tudo. E Deus, antes que ele dissesse isso, Deus atribuiu alguns adjetivos a Jó. E Deus lhe disse, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Então Jó era observado pelas pessoas, a sua integridade, a sua justiça. Era um homem que andava correto com seus negócios, com a sua vida, e era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Deus deu testemunho de Jó. E Satanás então naquele momento disse, mas ele possui tudo isso, ele tem todas as benevolências, todos os bens, todos os benefícios. Lhe arranca os benefícios e veremos se a integridade, a bondade, a justiça permaneça na vida deste homem. E Deus assim o permitiu. Deus então disse a Satanás, toque em tudo que você puder, nos bens, nas riquezas, nos filhos, na família, na carne, mas não toque na alma, na vida de Jó. E Satanás então, com todo o seu desejo, porque a palavra nos diz lá em João, o evangelista registrou as palavras de Jesus, na qual nos relata que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele desceu com toda a sua ira, e então diz a Bíblia que num período de tempo, de poucos momentos sequenciais, toda a manada de camelo foi roubada, chuvas, raios destruíram alguns animais, mataram, os seus filhos reunidos foram mortos por uma tempestade. Jó deitou e acordou com a sua pele toda machucada, ferida, com úlceras, e ali estava Jó agora no período mais difícil da sua vida. Veja que Deus então olhou para aquilo e naquele instante Satanás voltou e disse, veremos se ele manterá a sua integridade. E a primeira atitude de Jó, quando chegou as notícias dizendo, Jó, roubaram os seus camelos, Jó, levaram as suas ovelhas, Jó, o seu gado morreu, Jó, os seus filhos, 10 filhos estavam numa casa, veio uma tempestade, morreram. Jó, todo ferido, machucado, com úlceras, feridas, e a sua mulher não suportando até mesmo o seu hálito. E Jó então parou e Jó fez uma oração. E Jó disse, de Deus recebemos o bem, também podemos receber o mal. Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para dentro da terra, vou retornar à morte. E Jó então naquele momento não atribuiu ao Senhor nenhum dano, nenhuma falta. E ele disse, bendito seja o Senhor. E naquele instante então eu começo a entender aqui que bens materiais, riqueza, saúde, força, família, tudo isso nós queremos, nós gostamos, nós desejamos, nós precisamos, mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Mas como assim eu vou abandonar a minha família? Por Cristo, a palavra de Deus disse, se você não tiver condição de deixar pai, mãe e filho por amor de Cristo, você não é digno dos reinos dos céus. A palavra de Deus disse que se nós colocarmos o nosso coração nas riquezas, ali estará também o nosso desejo. Aonde estiver a nossa riqueza, o nosso coração estará ali. O que Jesus estava dizendo? Se os bens materiais forem tudo para nós, o nosso coração vai estar voltado para esse bem material. E nós estaremos juntando riquezas na terra. E Jesus disse que aqui o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça destrói, corrói. Então nós não teremos nada na vida vindoura. E veja que Jó, então, a sua integridade foi mantida. Porque quando Jó entendeu que
Deus é a primícia, Deus é o primeiro, Deus nos dá as benevolências, as bênçãos, e por que dele não viria também as dificuldades, sendo ele o Deus, o Senhor de todas as coisas? Mas Jó não atribuiu a Deus falta alguma. É isso que eu quero que você entenda neste momento, neste vídeo. Que você possa parar e entender uma coisa, que ainda que as dificuldades, ainda que as lutas, ainda que se arrebatam as suas riquezas, a sua saúde, as suas alegrias, alguém da sua família, um ente querido, a primazia é Deus. A prioridade do meu caminhar é Deus. Eu não estou dizendo que Jó não temeu, não teve medo. Sim, capítulo 3, Jó vai dizer, aquilo que eu temia me sobreveio, porque somos humanos. Quem não tem medo de perder os seus bens, a sua riqueza, aquela conquista de uma vida? Quem não tem medo de perder um filho, de perder um ente querido, uma pessoa amável? Quem não tem medo de perder a sua saúde, de estar aí numa cama, num leito, sem poder caminhar e realizar as suas atividades? Todos nós temos. Jó também tinha. Ele disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Mas eu quero que você, nessa reflexão comigo, venha entender uma coisa: o Senhor tem que ser a nossa prioridade, a nossa primícias. Porque se Deus for a nossa prioridade, a primazia do nosso andar, do nosso viver, se Deus for as primícias das nossas atitudes, seja na matéria, seja na nossa saúde, seja na nossa família, não nos faltará bem algum nessa terra. E para concluirmos, o capítulo 42, encerrando o livro de Jó, a Bíblia fala que Jó recebeu em dobro tudo que Deus lhe deu. Filhos mais bonitos, saúde perfeita, mais riquezas. E aí Jó então nos faz uma declaração lindíssima. Eu poderia dizer como um livro poético ou um livro histórico, seja como você entenda essas escrituras, esse livro. Eu quero dizer que Jó proferiu ali uma palavra poética. E ele disse, antes com os ouvidos eu ouvia falar de Deus, mas agora com os meus olhos eu o vejo. Jó teve uma experiência com Deus. Jó teve um sentimento que compensa, que ter Deus como primícias e primazia da nossa vida vale a pena, porque ainda que nos falte alguma coisa no momento, aquilo não nos fará diferença no futuro, porque Deus nos prometeu. Aí registrou para nós o evangelista Mateus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe você. Um grande abraço do pastor Sérgio, de toda a igreja. Eu convido você que possa nos visitar a qualquer momento desses. Você que está nas regiões, aqui nas cidades vizinhas de Itajubá, Minas Gerais. Você que não está, continue aí no nosso canal, assistindo, marcando, comentando. Faça com que essa palavra chegue até alguém que você ama e que um dia perdeu essa esperança e deixou Deus em segundo lugar, a obra de Deus em segundo lugar, a casa de Deus em segundo lugar, porque hoje eu trago para você uma palavra: faça de Deus as suas primícias, faça de Deus a sua primazia, faça do reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus a sua primazia, e Deus vai colocar na sua vida as demais coisas. Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz e até o próximo vídeo, que nós estaremos aí com certeza comentando algo para alegrar e fazer o fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe. Assembleia de Deus, Missões Cairóis, um novo tempo de Deus para a sua vida.